Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 18 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Palavra maravilhosíssima! Vamos inicialmente deixar uma oração para o nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Primeiro, pedimos perdão pelos nossos pecados. Somos falhos, somos pecadores, Senhor. Muitas vezes não conseguimos fazer de acordo com o que seria mais certo, mas ficamos na ira, na raiva, no ódio, não perdoamos nosso irmão, não pedimos perdão. Senhor, libera o perdão no nosso coração, genuinamente, verdadeiramente, Senhor. Aquelas pessoas que nos feriram, fingiram, magoaram, e que possamos também pedir perdão a essas pessoas, só em guardar o ódio, a raiva, a ira, como é que se diz assim, a amargura de não perdoar já é um grande pecado também. Então, Senhor, de não pedir perdão é também um grande pecado. Então, Senhor, nos santifica cada dia mais, Senhor, porque se não estivermos santificados, não poderemos chegar no teu altar. Não é verdade, Senhor? Não somos dignos de pisar no teu altar. Ô, Senhor, queremos também pedir que todas as pessoas, Pai, que venham assistir esse vídeo, pessoas que não são convertidas, que não receberam Jesus como seu Salvador de suas vidas, que ainda não conhecem a verdade, que liberta, que salva, que possam confessar Jesus como seu Salvador de suas vidas, se arrepender dos seus pecados, receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, Senhor, que esse vídeo tenha esse propósito, antes de qualquer outro. Recebe, Senhor, essa nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, então, vamos começar lendo o capítulo 18 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Palavra maravilhosíssima, não é isso? Aqui eu tenho em minhas mãos um verdadeiro diamante, uma pedra preciosa, caríssima, raríssima. Raríssima, com um valor espiritual enorme, mas que custa às vezes 90, 120 reais, 80 reais, quando muitas vezes um diamante, uma pedra preciosa, uma joia pode custar até 200 mil reais ou mais, muito mais. Mas a joia mais preciosa é esta aqui, a palavra de Deus. Então, Jeremias 18, o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Jeremias 18:1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, Jeremias 18:2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias 18:3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Jeremias 18:4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Jeremias 18:5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Jeremias 18:6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias 18:7. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir. Jeremias 18:8. Se a tal nação contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Jeremias 18:9. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar e para plantar, Jeremias 18:10. Se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que eu tinha dito lhe faria. Jeremias 18:11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que
Estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorarei os vossos caminhos e as vossas ações. Jeremias 18, 12. Mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos. E fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Jeremias 18, 13. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Jeremias 18, 14. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo, ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Jeremias 18, 15. Contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Jeremias 18, 16. Para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Jeremias 18, 17. Como vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Jeremias 18, 18. Então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo com a língua e não escutemos nenhuma das suas palavras. Jeremias 18, 19. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Jeremias 18, 20. Porventura pagar-se-á mal por bem, pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Jeremias 18, 21. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, que fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Jeremias 18, 22. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles, de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Jeremias 18, 23. Mas tu, Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim, para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apegues o seu pecado nem apagues o teu pecado diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Glória a Deus. Façamos agora a leitura de alguns comentários que estão no rodapé desta Bíblia. Diz assim, Jeremias 18, tem um comentário entre os versículos 1, o primeiro entre os versículos 1 e 3. Diz assim, os profetas ouviam Deus falar dos acontecimentos mais simples da vida diária. Os profetas ouviam Deus falar nos acontecimentos mais simples da vida diária. Jeremias recebeu a palavra do Senhor enquanto observava uma amendoeira. Jeremias 1, 11 e 12. E uma panela ao fogo. Jeremias 1, 13 e 14. E agora recebe enquanto vê um oleiro moldar o barro. Ainda assim nos nossos dias, Deus fala às vezes através de um outdoor. Diversas formas. 18, 4, 6. Deus está no controle. Veja 1 Timóteo 6,15. O significado de quebrar em hebraico, vou ler como está aqui. Nishat pode ter duas variações: corrupção moral, Gênesis 6,11, ou deterioração física, Jeremias 13, 7.
O barro do vaso estragado poderia ser usado para outro fim. Assim como o oleiro tem autoridade absoluta sobre o barro para moldá-lo como lhe aprouver, também o Senhor Deus de Israel pode fazer o que desejar com o seu povo. Amém, aleluia, glórias a Deus. Existe ainda um comentário, existem ainda 3 comentários. Um é sobre exatamente o versículo 3. Diz assim: Israel não permaneceu pura, como uma virgem à espera de seu marido. Em vez disso, se corrompeu com as práticas das religiões pagãs, participando de rituais cananeus que normalmente envolviam atividades sexuais. Jeremias observa o comportamento de Israel com grande espanto. Os povos do Antigo Oriente Próximo consideravam seus deuses uma parte essencial de sua cultura e a identidade nacional. Abandonar um deus correspondia a renunciar à própria identidade pessoal. No entanto, Israel havia abandonado o Deus vivo. Entre os versículos 16 e 17, o comentário é o seguinte: Deus se recusa a mostrar seu rosto ou sua graça ao seu povo. As culturas do Antigo Oriente Próximo atribuíam mais valor à vergonha do que os povos ocidentais modernos. Sofrer desprezo e degradação equivalia a sofrer dor e dano físico. E o último comentário se refere aos capítulos de 18 a 23. Diz assim: a oração de Jeremias é uma reação honesta e profundamente sincera à perversidade planejada contra ele. Ele pede a Deus que execute as maldições do concerto. Jeremias se consola com o fato de que o Senhor conhece a sua situação. Amém, aleluia, glórias a Deus. Bem, então, encerramos a leitura do capítulo 18 do livro de Jeremias. Em seguida, nós lemos os comentários que existem no rodapé da Bíblia que contém esse capítulo. Agora, vamos partir para aquele terceiro momento de nossa devocional. É quando nós vamos ler uma das meditações aqui da Elizabeth Georgia, que está nesta Bíblia na página 720. Diz assim: menos é mais, é o título da reflexão. E está baseado em Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Vamos ler aqui o que está escrito em Provérbios 10, 19. Nas muitas palavras não fala transgressão, mas o que controla seus lábios é sensato. Amém, aleluia, glórias a Deus. Então, vamos lá. Vamos ler aqui essa reflexão. Diz o seguinte: você já falou mais do que desejava? Todos nós já estivemos nessa posição desconfortável, não é mesmo? Quando se trata de palavras menos, é quase sempre o melhor. Desse modo, você tem menos probabilidade de falar quando não é o momento certo, de usar palavras que firam as pessoas ou de fazer algo que desagrade a Deus. Provérbios 10, 19 nos lembra que quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Agora vamos para a NVI, a nova versão da Ciência Internacional, fiquei em dúvida. Outro provérbio explica que até um tolo é considerado sábio quando se cala. É melhor ficar quieta e ser considerada tola do que falar e não restar a menor dúvida quanto a isso. Se já gastou muito tempo tentando explicar e justificar suas ações, então sabe exatamente o que esse provérbio quer dizer. Quando, no entanto, seguimos o padrão de Deus para a nossa vida, nossa fala será muito agradável e bela. Glória a Deus, aleluia. Minha oração é que Deus a faça crescer para que você seja uma mulher que abre sua boca com sabedoria. E o ensino da benevolência está na sua língua. Provérbios 31, 26. Tem uma pequena oração que a Elizabeth Georgia faz. Ela diz: Senhor, salva-me de mim mesma e de minha língua.
Enfrento problemas quando falo muito e oro pouco. Dá-me paciência, gentileza e respeito, para que ao falar minhas palavras transbordem com tua sabedoria. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Palavra maravilhosa, não é? O Salmo 141:3 também diz assim, se eu não me engano. Põe, Senhor, uma trava na minha boca e fecha a porta dos meus lábios. Não é isso? Muito bom. Bem, estamos agora naquele momento onde vamos fazer a leitura das letras de alguns hinos, corinhos que existem nesta Bíblia que eu estou utilizando. Então, nós temos aqui. O último que nós lemos, às vezes termino repetindo algum, mas não tem lá problema. O último que eu tenho aqui, que nós já lemos, foi o 459. Normalmente temos lido 3. Então vamos lá, 459. Aí temos o 460, a princípio, vamos ver 460 e depois prosseguimos. Dize-o a Cristo, 460. Se estás cansado e abatido, dize-o a Cristo, dize-o a Cristo. Se te sentes débil, confundido, dize-o ao teu Senhor, ao teu Salvador. Dize-o a Cristo, que é o amigo mais fiel. Não há outro amigo como Cristo, dize-o ao Emanuel. Quando estás de tentação cercado, olha para Cristo. Olha para Cristo quando rugem hostes do pecado. Olha para teu Salvador. Dize-o a Cristo, que é o amigo mais fiel. Não há outro amigo como Cristo, dize-o ao Emanuel. Se saíram outros já da senda, segue a Cristo. Se aumenta em torno a contenda, segue a teu Salvador. Dize-o a Cristo, que é o amigo mais fiel. Não há outro amigo como Cristo, dize ao Emanuel. 4. Ao chegares ao fim da jornada, confia em Cristo, dar-te-á no céu feliz entrada. Confia em teu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Dize-o a Cristo, que é o amigo mais fiel. Não há outro amigo como Cristo, dize-o ao Emanuel. Agora vamos ver o 461. É um hino assim bem grande, são 4 estrofes, não há refrão. Jerusalém por Cristo é contemplada, com os seus altos que rebrilham lá. Mas entre as belas torres levantadas, vê as do templo onde esteve. Já Jesus, com seu olhar muito penetrante, não vê somente o lindo exterior, mas sim as almas tristes, vacilantes, que rejeitaram seu divino amor. Jesus chorou, seu coração rasgado lamenta e sente uma dor sem par, por ver seu povo indo descuidado para a perdição eterna caminhar. Um som alegre sobe da cidade, o povo está em festa a jubilar. Mas quando o sol se escondeu à tarde, Jesus ao Cedron foi para lamentar. 3. Jerusalém que segues o mau trilho e apedrejas os fiéis de Deus. Ó, quantas vezes quis juntar teus filhos, como a galinha junta os pintos seus. Mas para mim as portas tu fechaste, no dia em que eu vim te dar a paz. Por teu pecado cega te tornaste, não aceitando o meu amor, verás. Ainda se repete a mesma história. Jesus do céu está a contemplar cidades que têm aparente glória e continua sempre a chorar. Pois ele é quem pode dar a vida às multidões que na condenação rejeitaram. Sim, a graça oferecida, a eternal e grande salvação. Assina PLN. O 462 é bem pequenininho, vamos terminar com isso. Diz assim, glória ao Salvador, glória, glória, aleluia, glória. Glória ao nosso Salvador, glória a Jesus, nosso grande Redentor. Assina HMW. Bem, então, encerramos hoje a leitura do capítulo 18 do livro de Jeremias da Bíblia Sagrada.
Eita, palavra maravilhosa. Eita, momentos maravilhosos. Nós estávamos aqui, estávamos no céu, pode ter certeza. Bem, em seguida nós lemos a devocional de Elizabeth Georgia, que foi denominada hoje Menos é Mais, com relação a falar demasiadamente, sem pensar. Eu tenho muito esse defeito, e esse pecado, melhor dizendo. E terminamos lendo as letras de alguns hinos, corinhos, não sei bem a diferença entre eles. Bem, então, foi muito bom, foi maravilhoso. Só nos resta agora agradecer ao Senhor, deixando mais uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos verdadeiramente, Senhor, por esses momentos maravilhosos que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pelo privilégio, pela honra de poder tirar esse tempo para poder ler a palavra do Senhor. Pai, como nós oramos antes, pessoas possam ouvir esse vídeo, se arrepender de seus pecados, receber Jesus como seu Salvador de sua vida, procurar uma igreja evangélica para servir o Senhor a várias denominações, onde o Espírito Santo de Deus colocar, que ele possa ir desenvolver nessa igreja seus dons, seus talentos para servir ao Senhor Jesus. Nós também, nesse dia de hoje, pedimos, Senhor, te agradecemos pela paz entre as nações, te agradecemos pela paz aqui na nossa política brasileira. Nós te agradecemos, Senhor, pelos milagres que o Senhor tem feito na nossa nação. São as orações dos justos, com certeza, que têm chegado ao teu altar, Senhor. Pai, nós pedimos pela saúde de todos os nossos amigos, irmãos, pastores e pastoras, todos aqueles ou aquelas que estiverem gravemente enfermos, gravemente doentes, Pai, enfermos ou gravemente doentes, que o Senhor, de uma forma sobrenatural, de uma forma assim que realmente só o Senhor pode fazer, realize um milagre de cura dessas vidas, onde houver inimizade entre as pessoas que não querem se falar, que têm evitado as outras, que estão com o coração cheio de raiva, de ira, de ódio, de mágoa, que possam liberar o perdão e receber o perdão e pedir o perdão. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e nas tuas águas desci. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Glória a Deus, aleluia.